Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos mais uma vez em Tua presença. Te damos graças por tudo que tens feito por nós até este momento, por este dia de vida, por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos novamente o Teu Espírito Santo que esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática o que nós estudamos, Pai. Abençoa todos os que estudam a Bíblia cada dia conosco, todos os que nos enviam pedidos de orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, sabes a fé que tem em Ti. Conceda as bênçãos e vitórias conforme a Tua vontade. Pedimos que abençoes Gilberto Nunes, também abençoes Sara Viana, que está pedindo que Tu abençoes Alisson Marinho, que hoje completa mais um ano de vida. Queiras abençoar Nancy Mota, Marilena Cunha de Almeida, Nazilda Ildete, Cris Tavares de Melo, e ela está agradecida pela cirurgia que sua irmã Iracema fez, transcorreu tudo bem. Abençoe também Isabel Ribeiro Stolze, Jacira Lage, Luísa Manuel, Elias Barroso, pede especialmente pela esposa Leida Barbosa. Abençoe Dolores Otto, Beatriz Natalice, os filhos, netos, genros e nora. E também queiras abençoar Ilza Cobor, e ela está pedindo também que tu concedas bênçãos para Aldir, que é diretor da Escola Sabatina em Piraju, e todos os demais que nos escrevem. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo. No caso aqui, Deus foi fiel com Israel, Deus prometeu que daria a eles a terra, e assim aconteceu. E lembrando que quando Josué começou a escrever este livro, Josué, ele disse que essa tarefa de conquistar a terra, ela era uma tarefa divina. Deus iria conceder a terra. Não era uma tarefa primordialmente de natureza militar. Eles não teriam que guerrear, mas eles precisavam obedecer, fazer a vontade de Deus, que estava nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e assim Deus estaria com eles concedendo a terra prometida. Aqui em Josué, no capítulo 23, nos versos 6 a 8, diz assim: Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Josué 23, versos 6 a 8. No verso 12 do capítulo 23, Josué diz assim: Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilhas para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Josué 23, 12 e 13. Vejam que, para que Deus continuasse concedendo vitórias ao povo de Israel, para que Deus continuasse derramando bênçãos sobre eles que já estavam na terra prometida, era necessário que eles permanecessem obedientes à palavra de Deus, fizessem cuidadosamente tudo o que está escrito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós hoje também, para sermos abençoados por Deus, para sermos prósperos na vida espiritual, nós também precisamos obedecer cuidadosamente o que está na palavra de Deus. Nós não podemos nos desviar nem para um lado nem para o outro. E outra coisa, Josué disse para o povo de Israel que eles não deveriam se misturar com os povos que ainda restavam na terra. Por quê? Porque isso iria enfraquecer espiritualmente o povo de Israel.
O povo de Israel não deveria citar nomes de deuses pagãos e nem servir a esses deuses, adorar esses deuses, mas eles deveriam se apegar firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até o dia de hoje, disse aqui Josué. Nós então, irmãos, temos aqui uma experiência clara e uma ordenança de Deus para que nós não nos misturemos com as pessoas que não são da mesma fé, que não são cristãs. Não nos misturemos assim em casamento. Nós deveremos permanecer fiéis a Deus, seguindo as suas orientações, para que tenhamos um casamento abençoado, mesmo casando entre irmãos da mesma fé, nós temos problemas de relacionamento. Mas, se nós nos misturarmos com pessoas que não são cristãs, pessoas que não servem ao Deus que nós servimos, vai ser muito mais difícil manter esse casamento. Os problemas irão surgir, as divergências irão surgir, as discussões, as brigas por causa da fé de um e da fé de outro. Então nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Mas infelizmente nós sabemos que no decorrer do tempo e principalmente hoje, os jovens não se importam mais muito com o que está escrito na palavra de Deus. Eles querem fazer o que eles acham que podem fazer. Namorar quem quiser, quem eles acham que pode namorar, casar com quem acham que deve casar, não se preocupando com o que está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Se nós estamos ouvindo a voz dele através da sua palavra, se nós estamos vivendo isto em nossa vida, para que sejamos abençoados. O povo de Israel, eles seriam abençoados por Deus, continuariam sendo abençoados na terra que eles estavam, se eles se mantivessem fiéis. Mas diz aqui Josué que se o povo de Israel se desviasse de Deus e se apegassem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda estavam no meio deles, se eles se casassem com pessoas dessas nações, diz aqui Josué que com certeza o Senhor, o seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. E então, se eles se misturassem com essas nações, se casassem com essas pessoas, elas iriam ser iscas e armadilha, ia ser chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. E então diz aqui a palavra de Deus que o povo de Israel iria desaparecer para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. E o que foi que aconteceu com o povo de Israel? Exatamente o que Josué disse para eles não fazerem, eles fizeram. Se misturaram com as nações, passaram a adorar deuses pagãos e sacrificar a deuses pagãos. E essas nações então se voltaram contra o povo de Israel. E o povo de Israel, diz aqui, levou chicotadas em suas costas dessas mesmas nações e foram expulsas dessa boa terra. Quantas vezes o povo de Israel foi levado cativo? As terras foram tomadas por outras nações por causa da desobediência, porque não permaneceram seguindo as orientações da palavra de Deus. Então, o perigo que Israel estava enfrentando não era a ameaça da hostilidade das demais nações. O perigo era a amizade com essas nações. Então, irmãos, nós podemos ter negócios com pessoas que não são cristãs, nós podemos ter um relacionamento no trabalho, na escola e no comércio. Podemos ter relacionamento com eles de amizade, mas nós não deveremos nos unir a essas pessoas, porque nós precisamos uns dos outros para viver a vida, para crescer, para progredir. Nós precisamos dos cristãos e dos não cristãos nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Mas com relação à fé, nós não podemos misturar. Nós não podemos abrir mão do que está escrito na palavra de Deus. Seguir a orientação de Deus é primordial para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa vida espiritual. Agora, sabemos que Deus ele proibiu o povo de Israel de invocar o nome de algum deus pagão,
Deus proibiu o povo de Israel de jurar por esses deuses e de servi-los e de curvar-se a esses deuses. Então eles não deveriam adotar como prática a idolatria, porque adorar outros deuses, servir a outros deuses, é idolatria. Nós colocamos Deus em segundo plano e vamos colocar em primeiro lugar aquilo que nós estamos adorando, aquilo que nós estamos nos curvando diante dessas coisas. O perigo do casamento do povo de Israel com os cananeus que ainda estavam na terra que eles estavam conquistando, esse perigo estava em perder a pureza espiritual de Israel. E foi o que eu disse para vocês agora há pouco. Hoje em dia, a maioria dos cristãos se casam com não cristãos, a maioria de pessoas que pertencem a uma determinada religião, que segue a fé que está na palavra de Deus, se mistura com pessoas que não têm essa mesma fé. E isso então faz com que a pureza espiritual que nós temos, a orientação da palavra de Deus, ela se perca. E nós temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas que acompanham o canal Hora Tranquila e que pedem orações por sua vida espiritual, está se sentindo fraco, desanimado, quem sabe se casou com pessoa que não era da mesma fé, e aí os problemas começaram a surgir, os desentendimentos, e isso vai minando a fé, a pureza espiritual da pessoa. Mas Deus, ele é misericordioso, Deus, ele pode reverter a situação. Se a pessoa que é cristã e se casou com uma pessoa que não era da mesma fé, buscar a Deus em oração, em humildade, consagrar a sua vida a Deus, pedir forças e que transforme a outra pessoa que ainda não é da mesma fé, o Espírito Santo ele vai trabalhar. Mas para isso é necessário fé, é necessário crer que Deus ele é poderoso e que nós estamos dispostos a consertar a nossa vida com Deus, a viver uma vida de acordo com os princípios da Bíblia. E Deus com certeza ele vai fazer o melhor por nós. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana. E mais uma vez, desejamos que a presença do Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós e que nós possamos estar ouvindo a voz de Deus através da Bíblia e colocando em prática o que nós estamos aprendendo. Que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos abençoe.